Doutor Clécio, primeiro dizer que é uma satisfação falar contigo, e eu já vou aqui direto ao caso, que a nossa reportagem ela foi procurada, né, pela esposa do Léo Cigano e mãe de Guilherme, né, que foram mortos a tiros. Né, um caso que aconteceu aqui em Palmas de Monte Alto e o outro que aconteceu em Guanambi. Então a pergunta que eu faço aqui ao senhor é como é que estão, né, esses inquéritos, se já houve conclusão, o que a Polícia Civil pode falar para a gente aqui. Uma satisfação, boa noite. Boa noite, Wilson, e os ouvintes aí do portal, né? Wilson Nunes. Com muita satisfação aqui estar falando novamente. Referente a essa situação aí, esses dois casos, né? O primeiro fato que aconteceu em Palmas de Monte Alto, né? Igual eu já frisei anteriormente, os autores foram identificados, né? Solicitado prisões. Por enquanto ainda eles não foram presos, mas a polícia continua fazendo investigações de inteligência com a finalidade de localizar o paradeiro dos autores, né, dos indiciados no procedimento, né. A gente ainda não efetua a prisão, mas a polícia não para, porque sempre aparece casos em cima de casos. Mesmo assim, a gente está com a equipe realizando algumas consultas, né? E aí a gente vai tentar intensificar essa semana para ver se a gente consegue, através de outras investigações, chegar no paradeiro, né, desses autores e efetuar a prisão. No segundo caso, né, no caso da tentativa de homicídio de Cosmo, onde vitimou o sobrinho, né, filho do Léo, da primeira vítima, do Léo, a gente identificou o primeiro autor, solicitamos o recambiamento. Ele foi preso com a prisão temporária, 30 dias. Antes dos 30 dias, nós solicitamos o recambiamento do preso de São Paulo para a cidade de Guanambi, com a finalidade de fazer alguns reconhecimentos e interrogá-lo pessoalmente. E aí a polícia ainda não conseguiu fazer essa transferência. Então, com essa dificuldade, nós solicitamos uma prorrogação da prisão temporária, né, mais 30 dias. A gente já tem até elementos suficientes para pedir a preventiva dele, né, e continuar com as investigações com a finalidade de também identificar, né, o eventual mandante do crime. Então a gente está aguardando agora, nós já alinhamos com a Polinter, lá em Salvador, e a Polinter está providenciando essa transferência. Caso não seja realizada, a polícia já tem os elementos suficientes, vai representar pela preventiva, fazer outro inquérito apartado com a finalidade de identificar o eventual mandante. Pelo que o senhor fala aí, ele ainda não foi transferido para cá e ainda não conseguiu ser também interrogado pelos policiais daqui. Não, a questão do interrogatório, né? A gente tem alguns elementos que possa a gente fazer o interrogatório até com o autor em outro estado, né? A gente já fez vários interrogatórios online, né? E aí, como esse caso é um caso complexo, né? A gente optou, né? Eu e o Dr. Jean, delegado que também está à frente dessa investigação, nós optamos para fazer esse interrogatório presencial, né? Que é um caso que a gente tem que desvendar outros membros que cometeu esse delito. Então a gente preferiu fazer esse interrogatório presencial. A gente está aguardando o autor ser transferido, e caso não seja transferido, com a dificuldade da polícia aí com essa transferência, porque já é a Polinter que tem que fazer esse translado, essa transferência desse preso, a gente vai fazer ele online, vai requisitar a prisão preventiva dele, né? Pelos elementos que tem, vai ser difícil ele sair, porque a investigação, nós escolhemos muitos detalhes, né, na investigação, que eu acredito, né, que o judiciário
não vai colocar ele na rua por tão cedo, né? Então a Polícia Civil também não tem mais dúvidas de que ele foi contratado, né, por algum mandante para assassinar o cigano Cosme, né? E aí, nessa ação, ele acabou matando o cigano Guilherme. A gente não tem dúvida nenhuma, né? E aí a gente tem umas técnicas de investigações que a gente não pode também citar aqui, mas eu vou reunir amanhã com o delegado Dr. Jean. A gente vai fazer outras técnicas aqui de investigação e impulsionar, né, essa investigação com a finalidade de chegar a essa autoria, porque o celular também do autor está lá preso. A gente vai requisitar, né, para a gente tentar fazer uma investigação mais complexa. Então, a gente vai ter essa atenção, né, e aguardar o posicionamento aí. Ainda em relação aqui, doutor, a questão da morte, né, do cigano Léo, que aconteceu aqui em Palmas de Monte Alto. A Polícia Civil, né, como todos já sabem, requereu aí a prisão de 4 ciganos, né, no caso um pai e seus 3 filhos. E a minha pergunta, que eu acredito que seja a pergunta que a sociedade eles querem saber, não houve por parte deles, né, a intenção de se apresentar à justiça? Não houve nenhum contato de algum advogado? Como é que está essa questão? Em princípio, a Polícia Civil teve contato de alguns advogados, né, sondando lá a questão no início, né, no princípio das investigações, com a finalidade de apresentar os autores, né, mas depois, posteriormente, não foi realizada essa apresentação, e agora a gente vai tentar intensificar, né? A gente está com o delegado agora, foi transferido de Carinhanhas, Anderlan, está aqui agora na sede, para auxiliar o delegado titular, Dr. Jean, né? E com isso impulsionar essas investigações complexas. Então a gente vai dar uma atenção maior e esclarecer esses fatos aí. Doutor Clécio, muito obrigado, né, mais uma vez aqui pela participação em nosso programa. E nesse encerramento aqui também eu peço ao senhor, né, para evidentemente se dirigir, porque nós fomos procurados, aqui, como eu informei, pela esposa do Léo e também mãe do Guilherme. E mais uma vez agradecer aqui, parabenizar, né, pelo excelente trabalho que o senhor e os demais delegados fazem aqui na 22ª Corpim. Viu, Wilson? Essa senhora aí, ela me procurou também a delegacia no momento do crime, eu acho que foi 1 ou 2 dias lá, tive com ela, né, e com isso eu conversei informando, né, que as investigações estavam avançadas, eu não podia passar no momento nenhuma informação a ela, né, e logo em seguida nós conseguimos realizar a prisão do autor, né. O advogado também, a família tem um advogado, ele também está auxiliando lá as investigações, né? A gente reúne, inclusive hoje eu conversei com o advogado da família. Eu acredito que a família deve confiar no trabalho, que foi um trabalho transparente, inclusive o advogado tem todos os acessos lá ao procedimento, e a gente vai continuar nessa pegada aí, conseguir fazer a prisão, né, e fazer justiça com a prisão dos autores.